Olá, caríssimos, paz e bem. Sou André Quintino, teólogo em formação, acadêmico do último ano da Teologia pela Faculdade Católica Paulista. E você está em nosso canal Crescendo na Fé. Eu te convido a juntos refletirmos o Evangelho do dia, que se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Palavra de Deus, nosso alimento diário, alimento de salvação, que nos nutre a fé, a esperança, a coragem, a vontade de lutar, de prosseguir lutando. Palavra de Deus que nos ilumina a mente, o coração e o nosso caminhar, a nossa vida. E assim está escrito, versículo 22. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra de Deus, palavra de vida e salvação. Interessante perceber que o texto começa dizendo para nós que Jesus prosseguia o seu caminho para Jerusalém. Ou seja, Jesus prosseguia o seu caminho para a cruz, para o Calvário, ali que ele entregaria a sua vida por amor a nós e pela sua salvação. Então, prosseguir o caminho para Jerusalém significa prosseguir, ir em direção à sua paixão e morte na cruz. Muito bem. E neste caminho, Jesus que sempre está a caminho, Jesus que sempre está em movimento, né? A nossa fé precisa sempre ser uma fé dinâmica, uma fé ativa. Alguém então pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? São poucos que entram na glória do céu? Jesus responde: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Jesus faz aqui uma advertência muito clara: fazei todo o esforço possível. Jesus diz a palavra esforço, porque eu vos digo que a porta é estreita. Então, Jesus deixa claro para nós que para que possamos participar do convívio dos eleitos, da felicidade do céu, precisamos nos esforçar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos fazer o bem sempre e a todos, o mal nunca e a ninguém. Não apenas deixar de fazer o mal, mas precisamos fazer a nossa parte, deixar a nossa contribuição para um mundo melhor. Por onde passamos, deixamos uma marca, um rastro, que nós possamos sempre deixar, por onde andarmos, por onde estivermos, uma marca bonita,
a marca do amor, que possamos sempre ser sinais do amor de Deus onde estivermos, instrumentos de paz, não de ódio, contenda, discórdia, mas sempre instrumentos de paz e bem, sinais do amor de Deus. E assim a gente vai sempre, cada vez mais caminhando para o alvo, que é a alegria do céu. Fazei todo o esforço possível, porque a porta é estreita. Então a gente precisa muitas vezes fazer algumas renúncias, tá? Como o próprio Jesus vai dizer, quem quiser me seguir, quem quiser, é uma escolha, é uma opção, tá? Ninguém é obrigado, mas quem quiser me seguir, diz Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o seguimento a Jesus Cristo também implica em renúncias, né? Muitas vezes fazer renúncias, boas escolhas. A vida é feita de escolhas, e a gente é chamado a sempre fazer boas escolhas, escolhas com sabedoria, iluminados pela luz do Espírito Santo. Escolher sempre a vida, escolher sempre o bem, escolher sempre o lado justo, o lado certo, escolher sempre a palavra de Deus, os valores do reino de Deus. Jesus continua, olha, muitos tentaram entrar e não conseguirão, porque não adianta só não fazer o mal. Eu não mato, eu não roubo, não. Mas e o bem? E o bem que você deixou de fazer, poderia ter feito? Pecado de omissão, né? Eu poderia ter feito o bem e deixei de fazer. Eu cruzei os braços, eu me neguei, me recusei. Disse que não era comigo, né? Será que podemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias? Então essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Como eu quero me apresentar diante de Deus? Com muitos frutos, com muitas obras, ou com as mãos vazias? É isso que diz o texto para nós, né? Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30. Jesus ainda faz uma afirmação muito forte, né? Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Como este quesito é importante para Deus. Vivemos uma vida coerente, uma vida justa, né? Uma fé traduzida na vida, não apenas dentro do nosso grupo religioso, dentro da nossa instituição, ali, grupinho fechado, mas a fé precisa ser viva. A fé precisa ser traduzida na vida, no testemunho concreto aos irmãos e irmãs, fazendo a boa e bonita diferença nesse mundo, fazendo a boa e bonita diferença onde estivermos, florescendo onde Deus nos plantou, florescendo, dando frutos onde Deus nos plantar. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Então essa palavra é um lembrete de que nós precisamos fazer a nossa vida realmente valer a pena. E a nossa vida só terá sentido quando nos colocarmos sempre a serviço dos irmãos e irmãs, fazendo o bem por onde passarmos, fazendo a boa e bonita diferença onde estivermos, sendo sinais do amor de Deus, instrumentos de paz onde estivermos, vivendo com coerência a nossa fé, essa conexão entre o falar e o fazer, o falar e o agir. A nossa vida precisa ser um evangelho vivo, precisamos unir fé e vida, de forma que as pessoas vejam, olha, essa é uma pessoa de fé, essa é uma pessoa realmente que crê, e eu também quero seguir esse caminho. Quanta alegria daremos ao Pai do céu quando chegarmos nesse nível. Não somos perfeitos, somos humanos, todos somos falhos e limitados, mas como diz Jesus, precisamos fazer todo o esforço possível para a gente viver cada vez mais, cada dia mais, uma vida santa, uma vida mais coerente, uma vida de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nos amemos uns aos outros, com verdade, com justiça, como Ele próprio diz,
vivendo a justiça em todas as coisas, em todos os negócios e relacionamentos. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a viver de acordo com a vontade de Deus, vivendo o amor, o serviço, a misericórdia, a solidariedade e a justiça. Que Deus nos abençoe copiosamente em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, se você apreciou este conteúdo, curta, deixe o seu joinha, nos ajude a divulgar nosso canal, compartilhe com outros queridos. Quantas pessoas têm sede de conhecimento, de aprendizado. Vamos juntos crescer na fé, vamos juntos aprender para depois multiplicar. Como isso é importante, aprender como discípulo, para depois multiplicar como missionário, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser.